Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT desde 2010, onde uso para os meus objetivos, para as minhas conquistas e ajudo o pessoal aqui no Brasil e no mundo a atingir seus objetivos com maior facilidade e leveza. Hoje, o meu objetivo é falar sobre, especificamente para aquelas pessoas que sentem a sensação que elas não são o que aparentam. Isso pode acontecer em qualquer faixa etária, a pessoa sendo terapeuta ou não, professor, massagista, tendo negócio próprio, palestrante, ok? Acontece em qualquer idade, para qualquer tipo de pessoa, mas posso dizer que esse perfil é mais intensivo para quem lida com outras pessoas, ok? Em algum nível, fazendo alguma venda ou não, ajudando pessoas ou não, ok? E é muito importante falar sobre esse assunto, apesar de eu nunca ver ele sendo tocado aqui no Brasil em nenhuma sequência de EFT por nenhum especialista, mas foi muito importante para mim e depois eu descobri que isso era um caso muito comum para pessoas que lidam com outras pessoas, tá dentro do perfil de personalidade isso. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos aqui hoje, nessa sexta-feira de lua de sangue, né? Muitas coisas, coincidentemente, fazem aniversário para mim hoje, né? Mas o bacana é a gente perceber, assim, que se a gente... mesmo que a gente já tenha superado determinadas coisas, a gente tenha se tornado uma pessoa melhor, os eventos que a gente fez tem uma falta de aceitação por eles, pelo nosso lado sombrio, pelas coisas que não deram certo, né? Pelas questões que não ficaram passadas a limpo, ou se foram passadas a limpo, tem um registro histórico que aquilo aconteceu, né? E aí o assunto ele veio à tona também já várias vezes com meus clientes nos atendimentos individuais e estão aparecendo também com o meu grupo de mentoria Próspera, né? Porque lá eu tenho muitas pessoas que lidam com muitas outras. Então, o grupo é no WhatsApp, por enquanto ele está fechado, porque eu estou dando uma mentoria de 3 meses para eles que termina em agosto. Mas o mais interessante de tudo assim é ver que os perfis de personalidade, eles estão ligados a algumas áreas de atuação e esse lado sombrio de se sentir um sepulcro caiado, que é aquela, tem uma fachada, mas por trás é tudo bagunçado, é como a pessoa se sente com isso. Faz toda a diferença nos processos de autossabotagem que vem, primeiro, por esse julgamento interno que tem alguma coisa errada na minha jornada, que as pessoas não aceitariam se elas vissem esse lado obscuro, sombrio, sendo que ao contrário, tudo é jornada para trazer a pessoa até aquele momento presente. E eu quero que tenha alguém que atire a primeira pedra que nunca errou, ok? Porque não existe manual de instruções para o ser humano. Ainda existe aquela sensação de se sentir uma fraude que é bem mais profunda, vem na geração da pessoa, onde muitos também, já tive muitos clientes, e também foi o meu caso, da rejeição na nascença, da rejeição, de ter sido rejeitado na gestação, por não ser uma criança programada, ou pelos pais... terem que mudar de carreira por causa dos filhos, ou pelos pais
não terem grana suficiente para manter esses filhos e a vontade de fazer um processo abortivo, que também é outro assunto muito polêmico, onde existe um alto nível de rejeição do próprio ser que está vindo ao mundo, e aí por isso que atrai essa experiência de ser rejeitado por quem gestaciona essa pessoa, ou por ser rejeitado por algum outro parente de uma forma muito intensiva, muito focada, muito obstinada, ok? Que também tem sequências de FT bem específicas para limpar isso, mas o mais importante é, quando a pessoa se sente uma fraude em algum nível, tá? O que ela está querendo dizer? Eu sou uma fachada, nessa fachada não dá para confiar, porque por trás tem um monte de erros, desacertos, defeitos, ou pode ser uma dessas coisas, pode ser todas essas juntas, ok? Ações que fizeram mal para outras pessoas, direta e indiretamente, depois da sua atitude gerou um monte de consequências para outras pessoas. Também aí tem uma questão ligada a se sentir uma fachada, né? Uma fachada que é bem pintada por fora, né? Que parece segura, que parece firme, que parece autossustentável, que se autossustenta, mas por trás, se alguém tivesse o poder de ver, de ser uma mosquinha que faz uma viagem no tempo e ver o passado dessa pessoa e as coisas que ela não resolveu, as coisas que ela deixou pendente, as coisas que ela fez, e teve muitas consequências negativas na vida, não só na sua, mas teve um efeito dominó na vida de outras. Do caso do nascimento, ele é muito interessante, porque é um ser que vem ao mundo, que não tem controle sobre seu corpo, mas que gera um impacto, né? Isso na mente de quem se sente a fraude, né? E teve a rejeição no nascimento, e em alguma fala do pai ou da mãe ou dos dois apareceu ali como que a tua vinda foi um marco negativo na vida daquelas pessoas ou daquela pessoa em específico, aquela pessoa que você com certeza quer mais amor. Então, assim, a fraude, a sensação de ser uma fraude pode acontecer na rejeição ao nascimento, como pode ser na jornada que a pessoa já teve e todas as questões que a pessoa fez, e não é só olhando para trás a pessoa vê todos os seus erros, é muito mais, né? Ela é um erro, ela é a pessoa errada, que tenta acertar, que cria uma fachada, gasta toda essa energia, isso na mente dela, né? Que cria uma fachada, mas tem tantas coisas obscuras, tantos erros, ou um lado sombrio, vergonhas que gostaria de apagar, características que não muda, como tem um alto nível de exigência de si, gostaria que já tivesse mudado e não muda. Não. Então isso não só envolve a questão de eu não me sinto uma boa pessoa, então envolve não me sinto uma boa mãe, eu sou uma fraude como mãe, eu sou uma fraude como terapeuta, eu sou uma fraude como professora, eu sou uma fraude como vendedor, eu sou uma fraude como amigo, envolve vários aspectos. E aí eu lembro que tinha um ditado muito que se falava na minha família, né? Quem não conhece te compra, e isso envolve essa questão da percepção de se sentir uma fraude, de sentir os reflexos de todo o seu passado pesando sobre si, e aí vem a vergonha, vem o medo de que as outras pessoas possam saber dessas coisas, saber, né? Eu tô hoje eu me transformo, hoje eu sou uma estudiosa da área X, mas se for olhar, a minha adolescência foi uma vergonha. Isso acontece muito na vida dos políticos,
Que muitas vezes o partido oposto vai lá, pesquisa na infância e adolescência daquela pessoa e descobre centenas de coisas que não foram corretas, que não deram certo, que foram vergonhas, que foram vexames, que foram exposição da figura pública. Então é muito interessante quando aparecem essas campanhas políticas. Aí eu não estou falando exatamente se isso é certo ou errado, mas muitas vezes os partidos usam como arma para botar o outro candidato à bancarrota, fazer essa pesquisa nesse passado aí, do tempo que o político governou, do tempo que ele não era político ainda, mas como ele se relacionava com outras pessoas, quais eram as coligações, né? Porque a intenção nos partidos políticos é fazer puxar o tapete do outro em alguns casos, né? Que sinceramente eu acho, em alguns casos traz informação, mas em outros casos é só para gastar a energia do opositor forte, né? O candidato que tem fortes tendências a ser o que vai se eleger, né? Tem tendências naquela cidade ou naquele país a se eleger. Então os da oposição fazem toda uma pesquisa para sabotar a candidatura do outro, mas isso acontece muito porque esse outro também tem algum ponto fraco, também em algum nível se sente uma fraude. E aí eu não tô falando só de política, tô falando de pessoas, ok? Então quando o outro bota o dedo na cara dele e diz, olha, tu fez isso no passado de errado, isso é inaceitável, tu foi uma pessoa super irritadiça, agora tá dando um de pacífico e calmo e equilibrado, é porque essa pessoa que tá sofrendo as acusações, ela tem em si a sensação que existe algum nível de fraude dentro dela, que o passado dela tem algumas obscurecências, tem algum lado sombrio que ela rejeita, que pode ser nas suas qualidades, que pode ser nas suas atitudes, pode ser na consequência da falta de mudança, pode ser como se relacionou com os seus pais na infância, pode ter todas essas facetas, ou uma delas ou todas combinadas, ok? E aí, outra coisa que acontece assim é quando a pessoa, ok, descobri que eu sou uma fraude, é fato, porque tem essas questões do passado, não dá para negar, e aí ela vai gastar grande parte da sua energia para provar para os outros, e na verdade para provar para si mesmo, né, que ela não é aquilo que os outros pensam a respeito dela. As que conhecem realmente ela, tudo isso mesmo com o passado que foi feito, que está registrado, que não dá para mudar, elas precisam ter uma outra opinião a seu respeito. E na verdade é porque elas não conseguem trocar a opinião delas a respeito de si, que elas buscam fora esse reconhecimento. Então, todo mundo tem um lado sombrio. E eu já falei algumas vezes sobre isso, já dei o tema para várias lives. Tem aquele lado que a pessoa se surpreende, eu agi assim, como eu agi assim? E ela acaba fazendo esse decreto de perfeição com permissão para autossabotagem. Por quê? Passado fez errado, não mudou. É uma fraude, então merece um castigo, ok? Então a importância, né, de trabalhar isso. Na EFT tem duas maneiras de trabalhar isso. Tu pode trabalhar especificamente nos eventos em que você não agiu certo, né, que você se sente uma fraude, tá? Então você vai contar essas histórias com a técnica da carta desabafo, por exemplo. Depois, no final dessa live, daqui a 5 minutos, eu já vou fazer uma sequência de EFT para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira bem específica, bem interessante. E depois
Tem as questões de geração, gestação. Já tive várias clientes que eu tive que aplicar a própria sistemática que eu apliquei em mim, porque elas tinham o mesmo perfil de rejeição. No nascimento sentiam que vieram na hora errada, mas na verdade se a pessoa nasceu, não veio na hora errada, esse era o momento, ok? Porque os pais poderiam ter se protegido, usado proteção no sexo, ok? Podem ter feito escolhas de qualquer nível, mas por que elas precisam transferir a culpa para alguém das coisas que elas fizeram? Essa é a atitude mais comum, é transferida de geração em geração e é uma forma de controle, ok? Elas fazem isso porque elas aprenderam a fazer isso, e a pessoa que vem ao mundo e acredita nessas mentiras é porque ela está no decreto negativo de lealdade à tribo de origem, né? Por gratidão pela existência que estão tendo, pela oportunidade que estão tendo de viver, elas acabam absorvendo tudo que os seus entes queridos falam, sendo coisas boas ou coisas ruins, né? Porque como assim um bebê que não tem condições de se cuidar, né? Não fala, não anda, como é que é ele, que é quem, depois de outros fazerem sexo, é o destruidor, tá? É o destruidor da felicidade de outros. Ok, um bebê precisa de cuidados, né? Mas tem todo um processo de prevenção de filhos que pode ser feito hoje, né? Mesmo na época que eu fui criada. Eu lembro uma vez eu fui fazer um atendimento com uma iridóloga, né? E ela chegou e disse assim: ok, como é que foi tua gestação? Eu fui uma filha indesejada, falei pra ela. E ela disse assim: tá, mas por que tu acha isso? Bom, meus pais estavam tentando evitar filhos e eu nasci mesmo assim. E ela disse pra mim: o que é a força da vida? O que é essa condição é que existe uma conjuntura e tem que ser, porque essa é a conjuntura, é a escritura vibracional de todos os envolvidos, ok? E o que talvez falte para essa pessoa ou essas pessoas que te rejeitaram é que elas aceitem que o processo era esse aí, e aí toquem as suas vidas. Então, naquele dia, eu já estava fazendo um trabalho de EFT há muitos anos, né, quando eu fui nessa iridóloga, e o que mais me impressionou é que, de certa maneira, ela tinha a visão que eu percebi depois de um monte de EFT. Mas por que eu precisei de um monte de EFT? Porque eu tinha isso explícito em mim. Então tudo era trancado, meus relacionamentos eram trancados, minhas finanças eram trancadas. Até quando depois que eu comprei meu apartamento, tudo ficou trancado para passar para o meu nome, sendo que eu tinha todas as condições para passar para o meu nome. Sempre faltava algum documento, uma assinatura, o cartório que não abria no horário que se ia, sempre faltava mais um item para integrar o documento, sempre tinha uma enrolação. E foi necessário eu fazer esse trabalho. Por que eu não merecia? Porque a casa física é a casa emocional e é um reflexo do ser, né? E aí foi quando eu fiz a EFT para essa questão de ter estragado a carreira de um parente por causa do meu nascimento, porque teve que me cuidar, teve que ficar comigo, né? Foi obrigada a... não apreciou toda a preciosidade de ser mãe, porque ficava só olhando para a questão que estava deixando de fazer muitas coisas. Então a importância da gente perceber que a gente absorveu muito na infância, foi normal, mas está na hora de rever esses processos,
rever essas circunstâncias e nada do que os pais pensam a respeito nosso ou da vida vai mudar a afetividade entre as pessoas. Não se precisa pensar igual para que a gente possa ser amado, ser querido, ser aceito, ok? Não precisa pensar igual. Eu tenho muitos amigos que pensam diferente de mim e eu gosto deles mesmo assim, ok? Porque é um processo democrático, né? Então, eu quero fazer a EFT hoje com uma técnica bem específica que vai pegar todo mundo, que não pega só quem teve a rejeição do nascimento, mas que pega todas as pessoas, todos os níveis em que a pessoa se sente uma fraude. Então, agora eu quero que vocês respirem fundo, solta. E antes de eu fazer a EFT, eu vou dar uma rica noite para todo mundo. Quero que vocês compartilhem essa live enquanto eu tô dando rica noite pro pessoal. Rodrigo, rica noite, Elisa, Sabrina, Vita, Alice, Maria, Daniele, Sônia, Ashish, Rosimara, Darly, Sônia, Renato, Érica, Sabrina, Roseli, Marisa, Érica, Silvia, Magali, Belmira, Elaine, José, coisa boa, Vanessa, Maria, Tânia, deixa eu ver quem mais tá aqui, Melina, outra Silvia, Patrícia, Everson, Gleice, Elisângela, Olivia, Cláudia, Fabi, Tatiana, Elaine, deixa eu ver quem mais, Maria Elizabeth, Carol, Sol, Lúcia, Elaine, sejam todos bem-vindos a essa live. Então é importante que vocês, se quiserem ver os replays lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L, se não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para as atualizações. Então eu quero que vocês respirem fundo, fechem os olhos e nesse momento vocês visualizem como se num futuro próximo, daqui 6 meses, 1 ano, vocês estivessem já bem-sucedidos na área que vocês desejam, né? Seja nas finanças, no relacionamento, no trabalho, ok? Na autoestima. E aí vocês são convidados para um talk show, um show de variedades, como é o do Jô Soares, como é da Oprah Winfrey. E aí vocês vão para essa entrevista, um auditório lotado, tem lá centenas de pessoas, né? E depois a transmissão para o mundo inteiro daquela sua entrevista nesse programa de variedades. E aí a entrevistadora começa a anunciar você. Bom, agora eu vou falar de uma pessoa, né? Eu trouxe aqui para entrevistar uma pessoa que é bem-sucedida na área X e ela vai contar a sua história. Então aí quando as luzes viram para você começar a contar a sua história, qual foi a sua trajetória até ser bem-sucedido onde você está, você começa a falar e de repente alguém na plateia se levanta. Uma pessoa bem revoltada. Uma pessoa que está falando muito mal de você, que começa a contar seus podres, que começa a falar do seu passado e do que não deu certo. E todo mundo está ouvindo daquela plateia, mas o mundo inteiro para onde está sendo transmitido. E aí, qual a reação? Qual a sensação que você tem com essa intervenção, com essa exposição do que não tá certo na tua vida, do que não aconteceu ok na tua vida? Respira fundo e solta.
Então agora nós vamos fazer uma sequência de EFT que envolve essas questões, ok? Vamos direto ao topo da cabeça. Repitam junto comigo. Essa exposição que eu detestei entre as sobrancelhas foi insuportável. Eu queria sumir. Quem essa pessoa pensa que é para falar desse jeito a meu respeito? Muito desagradável toda essa situação. Completamente exposta para o mundo inteiro ver os meus erros, meus desacertos e meu lado sombrio. Querendo dizer nas entrelinhas que eu sou uma fraude. Quem ela pensa que é? Me expondo assim. Quem deu esse direito a ela? Eu não aceito isso pra mim. Mas de certa maneira, essa pessoa horrível tem razão. Esses eventos realmente aconteceram comigo. Eu só não queria ficar exposta assim. Por que essa pessoa foi me expor dessa maneira? Embaixo do braço. Toda essa vergonha. Toda essa sensação que eu sou uma fraude. Como se nada do que eu fiz tivesse o poder de mudar o passado. E realmente não pode. Não é possível mudar o passado. Mas eu posso aprender com ele e fazer um novo futuro. Como qualquer pessoa. De certa maneira, esse passado para mim, olhar para ele é o fim. Minha falta de preparo, os meus disparates. E como isso se refletiu nas pessoas. Já bastava eu me julgar tanto. E agora vem esse condenador, sabotador na plateia. Não suporto o sabotador. Não aceito o sabotador. É rude, grosseiro. Fala mal de mim, mas não se expõe. Se indigna comigo, mas não cuida da sua própria vida. Eu sei que eu tenho erros no passado. Eu sei que tenho experiências que não foram boas para mim nem para outras pessoas. Mas ficar apontando o erro dos outros, no que resolve? Talvez eu tenha me decretado, me sabotar por isso, por esses eventos sombrios em mim. Talvez por essa falta de atitude. O que me deixou mais exposta ainda a mais erros e vergonhas. Inaceitável ficar exposta. Inaceitável ter tantos erros. Inaceitável viver assim. Eu fico imaginando se seria possível eu me permitir seguir apesar do meu passado. Eu fico imaginando se seria possível eu perceber que na época fiz o que pude. Mesmo ainda sentindo que tudo isso foi um papelão, tremendo papelão.
essa pessoa que me dedura agora. Inaceitável. Essa crítica inaceitável. Por isso que às vezes é melhor ficar escondida, sumida, desaparecer. Só assim não vou ser um sepulcro caiado. Só assim não vou ser um tremendo pacote de erros. Respira fundo e solta. Essa é uma sequência bacana para depois você olhar de novo a imagem do sabotador, ver se o sabotador está mais calmo e como você se sente com o sabotador. Também é bacana quando aparece para algumas pessoas que o corpo inteiro existe o sabotador, menos o rosto, quer dizer, a pessoa não quer ver o sabotador. E ela não quer ver por vários motivos, um deles porque o sabotador é um sistema de segurança, para a pessoa não cometer novos erros, então ela não quer aniquilar o sabotador. Na verdade, ela não vai aniquilar o sabotador, ela vai começar a usar o sabotador como uma maneira de perceber novas possibilidades de se sentir um erro, novas possibilidades de ficar exposto na Medina, ok? Novas possibilidades de vergonha. Então, o sabotador tem toda uma estratégia. Quando essa imagem toda se acalma, né? A imagem do sabotador se acalma, você pode então começar a fazer perguntas para o sabotador que ele pode fazer para não passar por novas vergonhas. Mas primeiro vai precisar trabalhar as questões de que foi um papelão as suas atitudes, né? Foram um papelão e por isso não tem esse direito a mostrar uma fisionomia que agora tá tudo bem, que agora tá tudo ok, que já superou tudo isso. E a Rosinária comenta que não se sentiu incomodada. Tem algum problema? O que acontece é que muitas vezes a pessoa tem tanta certeza, Rosinária, que o sabotador tá certo, que não se incomoda. É uma certeza, não tem desconforto, ok? A culpa não tem nada a ver com emoção. Ela não traz nenhum nível de desconforto, é uma certeza. Então aí você olha, realmente o que ele está dizendo é certo, ok? E o mais importante você se sente uma fraude? Que é a grande pergunta. Imagina, além de se sentir uma fraude, você é exposto, as outras pessoas percebendo isso. Esse é o exercício, ok? Muitas vezes a gente tem essa percepção, realmente, fiz tudo errado, mereço mesmo estar onde eu tô, que é outra frase muito boa para ser pesada, sentida. Tem algumas pessoas que dizem assim para mim, não, Nara, eu fiz o que eu pude, ok, mas e quanto aos teus defeitos, como é que tu te sente com eles? Você tá conseguindo gerenciar teus defeitos bem? Aí a pessoa me diz normalmente assim, meus defeitos é dose dura de engolir. Então, na verdade, ela se sente uma fraude também. Ela não vê nada desconfortável nas atitudes, mas também não vê nada confortável nas questões dos defeitos que não consegue mudar, né? Então ela se vê ok nas atitudes, não, eu fiz o que eu pude, mas meus defeitos não dá para engolir, ok? A minha falta de boa gestão, a minha falta de atitude, a minha falta de capacidade de ganhar mais dinheiro, de gerir minhas finanças, tanto tempo eu não consigo mudar isso, ok? Tudo isso tem por trás a sensação que a pessoa tá patinando, ok? E não tá saindo do lugar. Então hoje o nosso assunto foi sobre a fraude e eu quero dizer para vocês que é muito importante fazer os testes. A gente, quando conclui que não se sente em tal condição, é importante testar, usar algum método para testar isso, E se teve rejeição no nascimento, manda uma mensagem para o meu WhatsApp 53991051449.
53991 05 14 49. Eu deixo uma mensagem aqui embaixo. Eu quero receber a sequência para o filho indesejado, ok? Então aí, quem quiser receber essa sequência que eu tenho aqui, bem específica, vai poder receber no WhatsApp, ok? Então, é importante que me mande essa mensagem. Eu quero receber a sequência do filho rejeitado, do filho indesejado, ok? Então, uma rica noite a todos. Espero que tenham um excelente final de semana e até a nossa próxima live vai ser terça-feira, ok? 20h30. Rica noite, tchau!